Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. A palavra que eu estava meditando aqui se encontra em Êxodo, capítulo de número 13, versículo de número 17. Êxodo, capítulo de número 13, versículo de número 17. Eu vou tomar leitura para você poder compreender. Diz assim: quando o faraó deixou o povo sair, Deus não guiou pela terra dos filisteus, embora esse caminho fosse mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar meia volta pelo deserto, seguindo a caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Glória a Deus por essa palavra. Irmãos, olha que interessante. A Bíblia diz que depois que Faraó deixou o povo sair, agora é interessante, Deus tinha dito para Moisés que o povo ia ser liberto das mãos do faraó. Só que a Bíblia vai afirmar que o faraó segurava o povo. Só que Deus tinha dito: Moisés, vai até o Egito porque eu vou livrar meu povo da opressão de faraó. O interessante é que faraó, a Bíblia fala que faraó não queria deixar o povo ir. Só que aqui no versículo número 17, em Êxodo 13, 17, vai dizer: faraó deixou o povo sair. Então peraí, faraó tinha dito que o povo não ia sair, só que Deus falou que ia libertar o povo. O que prevaleceu não foi a palavra do homem, o que prevaleceu foi o que Deus disse. Faraó, por mais que Faraó disse que o povo não ia sair, quando Deus quer, ninguém pode impedir. O Senhor toma a boca de Isaías, Isaías 43, 13, o Senhor disse: antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Faraó não impediu o Senhor de agir. Aleluia a Deus. Quando Deus fala, irmão, não tem ninguém que possa impedir ele. Agora escuta isso aqui. Olha que interessante, eu peço que você dobre a sua atenção. Olha o que está escrito: quando o faraó deixou o povo sair, Deus não guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse caminho fosse mais perto. Então peraí, olha que interessante. A Bíblia diz que o Senhor, Ele vai conduzir o povo não pela terra dos filisteus, porque fosse o caminho mais curto. Então percebe, Deus olhou e falou assim: peraí, se eu levar o povo pela terra dos filisteus, esse caminho é um caminho mais curto, é um atalho. Só que tem um porém: se eu levar o povo por aqui, eles vão defrontar com a guerra e vão querer voltar para o Egito. Irmãos, escuta isso aqui, pelo amor de Deus. Isso aqui é muito forte, olha que interessante. Presta atenção, eu vou ler para você poder entender. Quando o faraó deixou o povo sair, Deus não guiou pela terra dos filisteus, embora este caminho fosse mais curto, pois Deus disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Então peraí, Deus falou assim: se eu levar eles por aqui, eles vão ver a guerra e eles vão voltar para o Egito. E uma coisa que Deus não aceita é que a gente volta para trás. Deus não aceita que a gente retrocede. Você lembra o que Jesus disse em Lucas? Jesus disse: todo aquele que mete a mão no arado e olha para trás não é apto do reino de Deus. Deus não aceita ver a gente retrocedendo. Por isso que o Senhor mudou rota, para o povo não ver a guerra e não voltar para trás. Eita, aleluia a Deus. Agora escuta isso aqui. Eita Jesus, escuta isso aqui. Olha que interessante. O caminho era mais curto, era o caminho mais rápido, era um atalho. Só que Deus falou assim: peraí, se eu levar eles por aqui, eles vão ver a guerra e eles vão voltar para o Egito. Aí o que Deus fez? Então o Senhor mudou a rota, levando a caminho do deserto. Peraí, olha que interessante. Deus mudou a rota para não perder o povo. Eu vou repetir isso aqui. Olha o que Deus fez para não perder o povo. Deus falou: peraí, eu vou levar eles para o caminho mais longo, eu vou mudar a rota, porque eu sei que se eu levar eles pelo caminho mais curto, eles pegam um atalho, eles vão se perder. Tem atalhos que a gente pega na vida que faz a gente se perder, irmão. Deus tem mais prazer em te levar um caminho mais longo do que deixar você pegar atalho e se perder. Eita Jesus. Eita, agora escuta isso aqui. Olha que interessante. A Bíblia diz que o Senhor mudou a rota. Deus mudou a rota para não perder o povo. Tem coisas que Deus muda, irmão, que é para preservar você, é para te guardar. Talvez você fale assim: por que não deu certo aquela porta? Porque esse caminho que eu estava trilhando não deu certo. É Deus mudando. Tem coisas que Deus muda, que é para preservar você. A mudança de Deus é livramento para a tua vida. Eita glória!
Você não entendeu? Talvez você fale assim, por que eu estou tentando insistir nessa porta e não está dando certo? Olha que interessante. A Bíblia vai dizer que há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. Talvez para os filisteus, talvez para os israelitas seria aquele caminho apropriado, seria certo para eles. Só que Deus falou, peraí, se eu levar eles por aqui, eles vão pegar atalho, e pode ser que eles se deparam com a guerra e voltam para o Egito, e eu poderia perder o povo, porque como a Bíblia diz, há caminhos que parecem certo ao homem. O nosso desejo é chegar mais rápido, é pegar atalhos, só que o atalho que a gente pega, a gente se perde. O que Deus fez? Eu vou mudar a rota. Aí olha que interessante, se você não dá um glória com isso aqui, olha o que a Bíblia fala, assim Deus fez o povo voltar pelo deserto. Peraí, para onde Deus levou o povo? Para o deserto. O interessante é que no deserto não tem nada. Deus tem mais prazer em te levar para o deserto, deixar você no meio do nada, do que deixar você pegar atalho e se perder. Irmão, Deus sabe o que faz. Talvez você está no deserto, mas é melhor estar no deserto com Deus do que pegar atalho e se perder. Até Jesus foi para o deserto. A Bíblia diz em Mateus capítulo número 4, que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado pelo Espírito ao deserto. Às vezes Deus leva a gente para o deserto. Agora uma coisa que eu acho interessante, quando o povo chega no deserto, a Bíblia diz que o povo começa a murmurar. E o povo fala assim para Moisés, Moisés, queremos carne. Toda vez o povo questionava, escuta só. Aí a Bíblia diz que o Senhor concedia o que o povo pedia no deserto. Só que uma coisa que eu acho interessante nessa passagem, você vai ver que o povo vai questionar em Números 12, se não me falha a memória. A Bíblia vai dizer que o povo fala assim para Moisés, lembra, quando a gente estava no Egito, a gente comia melão, pepinos, agora a gente só come esse maná, não vemos outra coisa, a não ser esse maná. Agora escuta isso aqui, o povo estava enjoado do maná que Deus mandava, aí eles começavam a se lembrar do Egito, começavam a se lembrar da comida do Egito. Olha que interessante, chegou no deserto e começou a murmurar, começaram a se lembrar dos pepinos, dos melões, já tinha saído do Egito, mas pelo fato de se alimentar do Egito, o Egito nunca mais saiu deles. Tem coisa que Deus sabe, irmão, que se você experimentar aquilo, isso nunca mais pode sair de você. Sabia disso? Olha que interessante, eu vou repetir isso aqui para você poder entender. Olha que tremendo, o povo tinha saído do Egito. Aí quando chega no deserto, eles vão falar para Moisés, Moisés, lembra quando a gente estava no Egito, nós comia pepino, melões, agora a gente só vê esse maná e começa a questionar, começa a murmurar, porque estavam no deserto, porque Deus só mandava maná para o povo, só que o povo vai se sentir insatisfeito, é povo ingrato, é povo que não é satisfeito com nada. Eita Jesus, aí escuta isso aqui, aí a Bíblia diz que a ira do Senhor se acende, e o povo começa a pedir carne em lugar do maná. Aí Deus falou assim, Moisés, fala para eles que eles vão comer carne até sair pelo nariz. Já que eles querem, eu vou dar, mas vai comer carne até sair pelo nariz, até enjoar. Aleluia, Deus. Agora escuta isso aqui, Deus ficou irado porque o povo murmurou. Aí o que eu acho interessante, percebe uma coisa, o povo estava na onde? No Egito e se lembrava da comida, agora está no deserto e começa a questionar. Às vezes, irmão, vir para Jesus nem sempre é ter tudo. O nosso problema é achar que servir a Deus é ser rico. Você está enganado, filho. O salmista Davi, ele vai escrever em Salmo 23, ele fala assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando ele fala nada me faltará, ele não está dizendo que você vai ter tudo, ele está dizendo que você não vai ter falta de nada. O povo não tinha falta de nada, irmão. Percebe, o povo estava no deserto, pedia pão, Deus mandava pão. Pedia água, Deus mandava água. O povo pediu carne, Deus foi lá e mandou. Agora percebe, o povo não tinha falta de nada. Ser próspero não é ter tudo. Ser próspero é não ter falta de nada. Aleluia, Deus! Isso é uma vida de prosperidade. Eu não tenho nem ouro e nem prata, mas eu não tenho falta de nada. Aleluia, Deus! Porque o Senhor é meu Senhor. A Bíblia fala que o Senhor é o Jeová Jireh, o Senhor da providência. É Deus que providencia. Deus sabe o que faz, irmão. Olha o que Jesus fala. Olha o que Jesus disse, presta atenção. Jesus disse, olha as aves dos céus, contudo, elas não colhem e nem semeiam. Olha como o Pai os alimenta. Quanto mais alimentará vocês, que vale muito mais que as aves, homens de pequena fé.
Eita glória! Se Deus cuida de um passarinho, quanto mais vai cuidar de nós que valemos muito mais que as aves. Oh glória! Eita glória! Só que o povo estava no deserto se sentindo ingrato. Ah, escuta isso aqui. Uma coisa que eu acho interessante nessa passagem. Olha que tremendo. Assim o Senhor fez o povo voltar ao deserto. Olha que interessante, se Deus fez o povo voltar ao deserto, significa que antes o povo já estava no deserto. Porque a Bíblia diz que quando Deus tirou o povo, Deus levou direto o povo para o deserto. Porque Deus falou para Moisés, fala para Faraó, deixar meu povo me adorar no deserto. Então percebe que a intenção de Deus é levar para o deserto. Às vezes, irmão, Deus vai levar a gente para um lugar que a gente não quer ficar. Só que é melhor estar no deserto com Deus, porque deserto é lugar de tratamento. Deserto é lugar de ensinamento. Deserto é lugar de forjamento. Uma coisa que eu acho interessante. Você já parou para pensar numa coisa? Jesus estava no deserto, mas não estava abandonado. Você quer ver uma coisa? Pode ler. Em Mateus capítulo número 4, a Bíblia diz que o Espírito Santo leva Jesus para o deserto. Só que a Bíblia diz que depois que Jesus, ele vence o diabo no deserto, a Bíblia diz que Jesus falou assim para o diabo, vai embora Satanás, porque está escrito, adore somente o Senhor teu Deus. Com isso o diabo deixou. O diabo deixando Jesus, os anjos vieram e o serviram. Peraí, quem foi que serviu Jesus no deserto? Os anjos. Estava no deserto, mas não estava sozinho. Deus jamais vai te colocar no deserto para te abandonar. Deus é o único que permanece com você quando ninguém está do seu lado. Eita, aleluia a Deus. Eita glória, é verdade Jesus. Olha que interessante. O único que estava com Jesus ali era o Pai. O Pai era o único que estava com o Filho. O Filho passando provação no deserto, sendo tentado pelo diabo. Só que quando Jesus venceu o diabo, a Bíblia diz que Jesus olhou para o diabo e falou, está escrito, adore somente ao Senhor teu Deus. Eu estou no deserto, mas eu vou adorar. Eu não estou tendo ausência de algumas coisas, mas eu vou glorificar a Deus. Aleluia a Deus. Era isso que Jesus estava dizendo para o diabo. Eu estou nessa situação, eu estou no deserto, mas eu estou adorando, eu vou adorar Ele. Oh glória. Irmão, que deixa o diabo louco é ver você adorando a Deus. Eita glória, o inimigo fica louco, irmão. Sabe por que o diabo não suporta ver a gente adorar a Deus? Vou explicar o porquê. Porque você sabe, todo mundo já sabe essa história. O diabo, ele era um querubim, ungido por Deus. Ele era aquele que preparava o louvor. Porque Lúcifer se fala de portador da luz. Ele era o portador da luz. A Bíblia diz que ele quis ser igual a Deus. Aí Deus fez o quê? Deus sondou ele. E Deus viu que no coração dele tinha iniquidade. Aí Deus falou assim para ele. Escuta só, tá Isaías. Isaías relata o que o diabo pensava. O diabo disse o seguinte, subirei a mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Percebe que a intenção do diabo é ser igual a Deus. Só que Deus disse, não há ninguém semelhante a mim. Aí o que Deus fez? Expulsou ele. Deus falou, Miguel, expulsa ele. Deus expulsou ele do céu. Agora olha que interessante. A soberba dele, o orgulho dele, fez ele descer. Soberbo não sobe. A Bíblia diz que o Senhor está perto dos humildes, mas o soberbo ele conhece de longe. Deus já sabia a intenção do adversário. Agora olha que interessante, ele quis ser semelhante a Deus. Por quê? Porque Deus tinha ungido ele. A Bíblia relata, Isaías relata para nós, Ezequiel também relata, acerca do adversário. E eles falam que o inimigo, ele era o único querubim ungido. Ele foi o único que Deus ungiu. Ele foi o único querubim que Deus deu poder para ele. Aí como se diz o ditado, dá poder para uma pessoa que você conhece ele. Isso é verdade. Olha que interessante, só foi Deus ungir ele, que ele fez o quê? Ah, eu quero ser semelhante ao Altíssimo. Aí Deus falou, desce Satanás, porque ninguém é semelhante a mim. Eita, aleluia a Deus, o Senhor é único. Aleluia. Ele quis ser semelhante a Deus, Deus expulsou ele. Porque como se diz aquele ditado, dá poder para uma pessoa que você conhece ele. Isso é verdade. Tem pessoas que hoje ele está embaixo, mas quando ele sobe um degrau acima, já quer pisar nos outros, já perde a humildade. Tá entendendo, irmão? Agora escuta isso aqui. Pelo amor de Deus, presta atenção. Aí a Bíblia diz, assim Deus fez o povo dar volta ao deserto, seguindo ao caminho ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram preparados para a guerra. Agora, olha que interessante isso. Eu peço que você dobre a sua atenção. Peraí, a Bíblia relata pra gente, no versículo número 18, vai dizer assim, assim Deus fez o povo dar volta ao deserto, seguindo ao caminho do Mar Vermelho. Os israelitas saíram
preparado para lutar. Peraí, se a Bíblia diz que os israelitas estavam preparados para lutar, então por que Deus mudou a rota para eles não ver guerra? Irmão, peraí, você tem que entender isso aqui. Isso aqui, irmão, você tem que dobrar sua atenção nisso. Olha que interessante, a Bíblia relata que Deus mudou a trajetória, Deus mudou o trajeto para o povo não ver a guerra, porque poderia ser que o povo ia ver a guerra, ia defrontar com a guerra, ia voltar para onde? Para o Egito. Aí Deus fez o quê? Deus mudou a rota para o povo não ver guerra. Só que a Bíblia diz que o povo estava preparado para a guerra. Aí eu falei, Senhor, não entendi, peraí. Se o povo está preparado para a guerra, então por que tu mudou a rota para eles não ver guerra? Você está entendendo? É isso que me martelou. É isso que ficou teclando na minha mente. Escuta isso aqui. Presta atenção. Se a Bíblia diz que Deus mudou a rota para o povo não ver a guerra, aí a Bíblia afirma que os israelitas estavam preparados para a guerra. Eu falei, Senhor, se o povo está preparado para a guerra, então por que tu mudou a trajetória para eles não ver guerra? Sabe o que Deus está me ensinando aqui? Tem gente que acha que está preparado, mas se eu mudei, significa que não tem preparo ainda. A Bíblia vai dizer que o Senhor não deixa a gente ser tentado além daquilo que nós suportamos. Deus sabe a nossa estrutura. Deus sabe o que a gente suporta e o que a gente não suporta. Ele sabe. Oh, glória! Aleluia! Você lembra o que Jesus disse em Mateus 25? Jesus, ele conta uma parábola. E ele disse que o reino dos céus é semelhante a um homem que saiu para se ausentar do seu país. E antes de sair, ele chama os 3 servos. Vem o primeiro servo, ele deposita 5 talentos. Vem o segundo servo, ele deposita 2 talentos. Vem o último servo, ele depositou 1 talento. E o Senhor saiu para viajar. Depois de uma longa viagem, o Senhor retorna. Quando o Senhor retorna, o primeiro servo apresenta-se diante de seu Senhor e fala, Senhor, aqui está o talento que tu me deste. Tu me deu 5. Eu ganhei mais 5, eu saí para negociar. O que foi me dado, eu não fiquei parado. Eu saí para prosperar naquilo que me foi confiado. O Senhor olha para ele e fala, muito bom, servo bom e fiel. Foi fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Vem o segundo servo. Senhor, tu me confiaste 2 talentos, ganhei mais 2. Muito bom, servo bom e fiel. Foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Vem aquele último servo. Recebeu 1 talento. A Bíblia diz que o Senhor deu os talentos de acordo com a capacidade. Aquele que recebeu 5, porque ele aguentava 5. Aquele que recebeu 2, porque ele aguentava levar 2. Aquele que aguentou 1, era o único talento que ele tinha capacidade de carregar. Porque o Senhor conhece a estrutura de cada um. Deus sabe da tua estrutura, Deus sabe que você aguenta. Tem gente que aguenta passar por mais provas do que você. Só que a Bíblia diz que o Senhor não deixa a gente ser tentado além daquilo que não suportamos, porque juntamente com a tentação virá o livramento. Paulo disse isso em 1 Coríntios. Olha que interessante, Deus conhece a sua estrutura. Tem gente que acha que está preparado, mas Deus sabe que você não tem preparo. Por isso que o Senhor muda, por isso que Ele mudou a rota. Porque presta atenção, o povo ia defrontar com a guerra, eles iam ver a guerra. Só que a Bíblia diz que Deus mudou a trajetória para que o povo não se depare com a guerra e não volte para trás. Porque nem todo mundo quer enfrentar a guerra. Agora uma coisa que eu acho interessante. Já parou para pensar que onde tem guerra tem morte? Não, vou repetir isso aqui. Já parou para pensar que onde tem guerra tem morte? Então Deus mudou a trajetória para dar livramento. O que Deus muda é livramento. Tem coisas que você não entende. Tem mudanças que Deus faz na tua vida que é para dar livramento para você, que é para te preservar. Às vezes a gente não entende. A Bíblia diz que as obras do Senhor é impossível compreender. Sabe o que Salomão escreveu? Salomão escreveu assim, que assim como uma criança é gerado no ventre de uma mulher, que é impossível compreender, assim são as obras de Deus, que faz todas as coisas. É impossível compreender as obras do Senhor. O Senhor, olha que interessante, Salomão fala que as obras de Deus é como uma mulher que está passando por um período de gestação, pelo processo de gestação. É impossível compreender. Assim são as obras de Deus. Às vezes a gente não entende por que Deus muda. Deus muda a trajetória, não que Deus muda, Deus não muda. A Bíblia diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus não muda, mas muda o caminho da nossa vida.
Deus não muda, mas muda pessoas do nosso lado. Tem pessoas que Deus tira de perto de você porque Deus sabe que não é para você. Tem coisas que Deus remove porque sabe que aquilo ali vai corromper você. Quantas pessoas foram embora da minha vida? Antes de eu ser evangélico, tinha um monte de amigo por perto. Depois que eu me converti, comecei a falar desse livro. Quase ninguém ficou perto de mim, mas eu entendo que é Deus tirando. Eu entendo que é Deus mudando. Aleluia, Deus! É melhor estar no deserto com Deus do que estar rodeado de amigos sem Ele. A Bíblia vai dizer, o salmista escreveu. Ele disse assim: feliz é aquele que não se ajunta na roda dos escarnecedores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, tem seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Oh, glória! Eita, glória! Oh, glória! Aleluia! Oh, glória, Jesus, eu te amo, Senhor! Eita, já parou para pensar? Feliz é aquele que não se detém na roda dos zombadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, tem seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada, que dá o seu fruto no tempo certo. Olha que interessante, aí o salmista fala assim: não são o caso dos ímpios. Os ímpios são levados com a palha, e não vão prevalecer na congregação com os justos. O errado não fica perto de quem é certo. Eita, olha que interessante. Se o salmista disse, presta atenção, eles não vão prevalecer na congregação com o justo. Congregação se fala de união. O errado não pode ficar perto do certo. Errado com certo não se combina. Paulo vai dizer que luz e trevas não tem comunhão. Eita, Jeová! Aleluia, Deus! Fica com essa palavra em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida e me ajude a pregar. Compartilhe esse áudio com alguém. Tem pessoas que necessitam ouvir a palavra. Compartilha. Se fosse um vídeo de futebol, você compartilhava. Se fosse um vídeo de comédia, você compartilhava. Compartilhe em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida.